Vamos lá, alunas e professores, professoras, chegamos no ar. Chegamos! 56, bom número. Bom número. Todos os números são bons, todos os números são bons. A chegar no 100 fica melhor ainda, Melhor né? ainda, Então. 3 dígitos no ar. 3 dígitos. Bom. Pessoal, vamos trabalhar um assunto hoje que eu digo que é uma evolução do ser humano. Sem dúvida. É uma evolução, uma melhora, e faz tão pouco tempo que começamos a trabalhar com isso. Você escreveu ali, professor Marlos, jogos diferenciados, mas por que não jogos paraolímpicos ou jogos e paralímpicos? Exatamente. Para nós deixarmos isso no ar. As duas situações são aceitáveis, mas são diferenciados por quê? Aí entra no diferenciado. Porque não são jogos protagonizados por pessoas comuns. Na verdade, todo atleta é incomum. Veja, cuidado com o conceito de comum e normal. É não só pejorativo, como é extremamente equivocado o conceito de anormal. Recentemente li um texto publicado no site UOL, um jornalista espanhol, que dava conta do grotesco que ele presenciou nos Jogos Paralímpicos. O grotesco, na visão dele, são pessoas com diferenças. Por isso, diferenciados, na minha concepção. São pessoas com diferenças por quê? Porque são pessoas que não têm o corpo comum ao ser humano. Sim. Cabeça, tronco e membros, corpo comum. Mas essas pessoas, a despeito de terem corpos diferenciados, souberam e sabem exercer a vida, porque isso é o mais importante. Então, o que é grotesco na minha modesta visão? Grotesca é a mente pouco inteligente deste correspondente internacional, desse jornalista espanhol, que usou o termo grotesco. Ou seja, ele nem merecia participar dos jogos. Não, ele não merecia. Sob hipótese alguma. Eu fui atrás da palavra paraolímpico ou paralímpico. E achei Bom, no português a coisa é injustificável. Sem dúvida, não é? Injustificável. Não é. A coisa vai surgir, se vocês lembrarem, quando termina os Jogos Olímpicos de Londres, e daí vem os Jogos Paralímpicos, eles usam esta palavra na hora de passar a bandeira para o Brasil, deu aquele espanto. Muita gente reclamou que estava escrevendo errado, não sei o quê, não sei o quê. Não. Eu recordo dessa discussão em que procurou-se essa palavra em português, que não me deu uma hora estou chamando aqui, não me deu uma justificativa, é que o fato o termo paraolímpico estaria indo para o grego. Sim. E relacionando a paraplegia, algo que tivesse problemas. Então, na sua dificuldade motora. Paralímpico iria falar de jogos que acontecem paralelo aos Jogos Olímpicos. De qualquer maneira, uma justificativa aceitável no texto, mas na prática não. Mas se o aluno escrever ou paralímpico, como é que ficaria? Ambas estão corretas. Tem que aceitar ambas e pronto. São aceitáveis. Paralimpíada, Paraolimpíada. Ambos estão aceitáveis. A imprensa, eu estou vendo que cada um usa de um jeito. Exatamente. E vale a pena recortar sempre o manual da Folha, que é um manual da Folha, manual da Editora Abril, eles fazem isso no jornalismo, para balizar os seus inúmeros jornalistas. Então, dá uma olhadinha, mas cá para nós as duas formas são aceitáveis, e mais ainda, na dúvida, coloque entre aspas. Por quê? Porque aí qualquer corretor... se eu escrevi ali paralímpico, coloquei entre aspas. Coloque entre aspas, o corretor dirá assim, puxa vida, é um termo incomum, então ele chamou a atenção para essa forma incomum. Quer dizer, eu sei os dois. Sim. Eu sei os dois e estou deixando entre aspas. Exatamente, deixa. Boa dica, não tinha pensado nisso. Aspas, coloque entre aspas, vale a pena. Aí destaca dessa maneira e escreve. Quando eu comecei falando que eu entendia como uma evolução do ser humano, porque até pouco tempo essas pessoas eram abandonadas. Totalmente. E o original, né, você buscou e fez essa pesquisa mesmo, né, professor Laércio, o original, foi uma recompensa, um louvor àqueles combatentes da Segunda Grande Guerra. Sim. E esses combatentes que verteram seu sangue, deram sua vida e deram seus membros, não poderiam ser abandonados. Então, por isso, criou-se uma competição para eles que lhes ofertaria uma condição de igualdade com seus semelhantes nas suas categorias. Por isso é que os Jogos Paralímpicos nunca param, nunca cessam, com perdão do trocadilho, porque pode haver uma evolução no quadro de saúde do indivíduo e há
limitações físicas. Você troca de categoria, inclusive. Em outros. Exatamente, exatamente. Me impressionou, outro dia acompanhando, não tenho acompanhado com tanta frequência esses jogos e os anteriores, os Jogos Olímpicos comuns, eu também não acompanhei com tanta assiduidade, assim, por causa das nossas funções laborativas, normal, mas me impressionou um saltador, salto em altura. Porque o salto em altura, existe toda aquela metodologia. Eu brinquei certa vez de salto em altura. Então você faz a corrida e daí você vai jogar a perna para cima para transpor o varão. Sim. Então você faz aquele movimento. Só que ele não possui os braços. Então, e o braço é o que dá a impulsão. Então o que ele fez e me impressionou muito é a semelhança de um golfinho, porque os golfinhos não têm braços também. Uhum. A semelhança de um golfinho, mas eles saltam. Ele fez exatamente isso. E aí eu me perguntei, mas que maravilha, sem nenhum receio, tranquilo, terminou, depois que ele estava lá no colchão, saiu sorridente. Mas os primeiros saltos em altura, o cara pulava de frente, sim, até, eu esqueço o nome do estadunidense, que inverteu a situação. Stanley, alguma coisa, tentando lembrar o nome, mas que inventou o salto, que ganhou o nome dele. Sim. Que é esse que você chuta a perna para transpor. E depois você passa com o corpo agora, porque aí você faz esse movimento maravilhoso. O brasileiro Thiago, que foi o vencedor do salto com vara, ele fez aquilo à perfeição. Sim. Então, por isso, curiosamente, 2 semanas depois ele foi derrotado pelo francês, que ele havia não conseguiu, nem perto. Mas é que é o momento, é a situação, e o atleta sabe disso. Sim. Em determinado momento a coisa vai, ele é imbatível. Eu lembro muito de alguns atletas dizerem que o Guga, no saibro de Roland Garros, havia momentos em que ele poderia colocar 2 tenistas contra o Guga, ninguém venceria. Naquele momento ele estava assim, iluminado. Até quando dava errado ele acertava. Ele acertava. Então esqueça, você não vai ganhar do cara, não vai ganhar porque ele está ali no momento. Outras ocasiões não. Sim. Mas esses jogos demonstram essa condição impressionante de suportar as dificuldades, as limitações ocasionadas pela forma incomum com a qual o corpo ficou, falta de acidentes, isso, aquilo, e você conseguir prevalecer. E nesses jogos nós temos também pessoas mutiladas pelas guerras. E que estão disputando pelos Estados Unidos, há vários atletas. Sim, perfeito. Que estão disputando normalmente, o Afeganistão ou o Iraque estão disputando normalmente as competições. Então, você vê que esses jogos são jogos incomuns, diferenciados, mas são excepcionalmente bons. Michel, por favor, coloca essa tela para a gente conversar com os alunos aí. O professor Mário estava falando disso. É no ano de 1948, num hospital na Inglaterra, que os ex-combatentes da Segunda Guerra são levados a trabalhar. Veja, até eu coloquei aí o endereço da BBC, depois você pode vê-lo melhor, eu posso mostrar daqui a pouco. Então, começa na Inglaterra. A pessoa que teve a ideia é este médico. Eu peguei até o selo. Ele virou virou o selo depois, um médico inglês. Ele é de origem germânico-judaica, um judeu judaico, eu nunca sei como é que pronuncia isso, não sei como é que separa o ser humano para ser judeu e ser alemão ao mesmo tempo, mas ele foi expulso da Alemanha por ser judeu, vai para a Inglaterra, professor como é que eu pronuncio? Sir Ludwig Guttmann. Então, esse cara aí vira selo até na Rússia. Sim. para homenagear a questão do homem que teve a capacidade de falar, ele tem um defeito físico, ele falta um membro, ele pode ter uma questão mental, as mãos não são completas, mas não pode deixar do nosso convívio. E claro. Ele percebe, estou nessa daqui, ele percebe que essas pessoas passaram a melhorar. No começo era sinuca, era bocha, coisas que parecem simples, mas o fato de ter aquele estímulo, a pessoa não ser abandonada numa cama, numa cadeira, num sofá ou em qualquer outro lugar, este movimento a trazia para a vida novamente. E até o ponto, deixa eu ver se eu estou com... não é este ainda. Opa, esse aqui não queria. Pulei. Não, volta aqui para mim, depois eu mostro os outros, Michel, essas outras imagens. Então, esse médico percebe que é possível. Se você der a atenção para essas pessoas... Aliás, quando eu vi os caras fazendo 100 metros...
Eu falei, não, não tem sentido. Esse pessoal não tem nenhum problema, entre aspas, físico. A velocidade, 10 segundos e alguns milésimos, é uma velocidade muito grande. Nenhum de nós aqui faz isso. Nem no auge da minha, da minha forma atlética, eu chegaria nem perto. O Super Mauro, que está aí do outro lado, nem que ele é mais jovem. Mas o Mauro é maratonista, e é diferente. Ele é corredor de fundo. Isso mesmo. É maratonista, então muda tudo. Temos que olhar para isso e perceber como uma pessoa, esse médico, veja que interessante, ele olhou aquele monte de pessoas ali abandonadas e falou, vou dar um jeito, vamos arrumar uma solução. O que nós temos que tomar como exemplo é notar que é possível sim. E olha o que se transformou tudo isso. Ainda nós estamos aprendendo, a gente percebe que tem menos pessoas assistindo. Claro. Eu estava fora do Brasil no dia da abertura. Fiquei impressionado, que na Argentina eles passaram a abertura em TV aberta. No Brasil, aqui no Brasil não. Não. Então tem uma coisa muito errada aí. Totalmente errada. Só fazendo essa situação. A Bandeirantes fez uma cobertura, a Globo notoriamente fez a sua cobertura, maciça e tudo mais, dos Jogos Olímpicos. A Bandeirantes também fez uma belíssima cobertura dos Jogos Olímpicos. E daí o curioso é que, com toda a cobertura, Bandeirantes e tudo mais, aí terminaram os Jogos Olímpicos e na cerimônia de encerramento, também todo bonitinho, né? E toda a situação correta de uma emissora de canal aberto que tem grande ascendência sobre muitas pessoas. Uma influência sensacional. Mas daí isso aconteceu, no dia seguinte a Bandeirantes estava lá com um filme oriental de 8ª categoria. Eu estava passeando pelas emissoras, não é possível, né? De 8ª categoria, mas sabe aquele filme que você, nem nos cinemas do pior estirpe, você entraria para assistir aquele lixo. E estava lá. Então você se pergunta, qual é a lógica? E eu estou dizendo isso por quê? Porque eles não transmitiram a abertura dos Jogos Paralímpicos. Foi muito bonita. Perderam, erraram. Globo, a sua empáfia de sempre, mas a Bandeirantes poderia ter feito diferente. Sabe uma coisa? Vamos transmitir. Teria vencido. E a Prefeitura do Rio entendeu, os organizadores dos Jogos entenderam que os ingressos estavam caros demais, porque repercutiu fora do Brasil, o que repercutiu? Arenas vazias. Por quê? Porque exorbitaram no ingresso. Um ingresso caríssimo, as pessoas não foram bem feito. Agora, na Paralimpíada, baixaram o preço do ingresso. Resultado, as arenas começaram a ficar mais povoadas. Então, e é isso que ocorre normalmente quando você quer explorar a população e não precisa explorar. Aquela história do cara vender a R$60 um sprayzinho contra o mosquito da dengue. Sim. Então, R$60, pare com isso, né? 50, R$60 um frasquinho. Então, essas mudanças, essas nuances que acontecem, elas servem para aprendizado. E você cita isso. Lastimei muito que nós não tivemos a transmissão em canal aberto. A TV Brasil transmitiu. Mas a TV Brasil ela é acessada por quem tem TV por assinatura. É muito pequeno. Senão não tem acesso. Então, você exclui a possibilidade de ver aqueles atletas e toda a abertura e toda aquela coreografia interessantíssima. Então, para uma redação, o aluno deve pegar esse aspecto histórico, onde ela surgiu. Ele precisa ter isso. Ele precisa ter isso. O médico volta lá, vou colocar o médico de novo, por favor, então 48. Veja, é pouco tempo na nossa história. Por isso se ele não lembrar, se ele não lembrar do Corisandro, da Segunda Guerra. Isso, pós-Segunda Guerra, exato. O médico, você pode citar o médico inglês, o médico que trabalhou exilado na Inglaterra, se não lembrar o nome do Sir Ludwig, como é que é? Ludwig Goodman. Se não lembrar o nome inteiro dele, quer dizer, eu não alguém vou vai dizer que lembrar. Na pronúncia chama-se Ludwig. Ludwig. Gostou dessa pronúncia agora, né? Ludwig. Eu não ia pronunciar nunca este nome. Mas lembre-se que é um médico alemão, aliás, alemão, judeu, alemão, até as várias definições que você encontra dele, você fica pensando, por que eu preciso dizer que ele é judeu ou que ele é alemão? Um médico radicado na Inglaterra porque teve que fugir da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, seria a introdução do texto, vem o desenvolvimento que é o recheio, com inclusive essas experiências, essas visões de atletas que souberam superar limites. É fascinante nós vermos, inclusive, as próteses
E como as próteses se encaixam e a coragem, porque uma coisa é você colocar uma prótese e tratar como se o organismo ficasse normal a partir daí. É o caso dos corredores. Tá? E a velocidade que se passou a atingir, né, depois que a invenção dessas próteses, a pessoa passar a ter movimento, conseguir caminhar, conseguir correr naquela velocidade. Na abertura, um dos momentos bem emocionantes e inteligentes foi uma bota inventada por um brasileiro que permite que crianças, que pequeninos que tenham impossibilidades de andar, possam andar ao lado deles. Foi o que aconteceu, segurando a bandeira, eles entraram no estádio, no Maracanã, com essa prótese em apoio. Aquilo foi muito interessante, porque a criança teve dois grandes momentos, né? O momento de andar, o principal, mas também o segundo, fascinada com o Maracanã, o templo Maracanã, exatamente, o templo cheio. Mostra para nós lá, Michel, por favor, as medalhas são diferentes? Sim. Né? As de cima que você está vendo são as olímpicas e as de baixo são paralímpicas ou paraolímpicas. O símbolo também, é diferente. Também. Né? Os anéis. Eu não sei se é uma questão de marca, deve ter alguma questão de dinheiro envolvido aí. Para você. Qual o problema de eu usar o. Porque inclusive tem um atleta paralímpico que fez a tatuagem das Olimpíadas com os anéis. E ele foi banido por uma questão de propaganda. Tem essa discussão. Eles citam também, fora esse contexto, há uma citação de que esses anéis são incompletos porque são pessoas incompletas também, por várias razões. Mostra para nós lá, mesmo Michel, por favor. assim, eles estão ativos. Eles conseguem o movimento. Eles conseguem, por isso o símbolo é exatamente esse. Está lá no Rio de Janeiro, isso mesmo. Sim, no Rio, e claro, esse é o símbolo que você pode fazer a comparação. E nós somos cobertos de símbolos, nossa vida é cheia de símbolos. Essa explicação é bastante plausível, que os anéis são completos, um círculo perfeito, mas eu entro numa briga aí, pelo menos para discutir. Por que não usa-se os mesmos? Tudo bem, se você quer dizer, são pessoas que têm algum problema, é por isso que a gente quer. São pessoas diferentes. Não, fisicamente não são completas, porém conseguem vencer tudo isso com as suas limitações, né? Limitações porque tem que aprender. Vimos um cidadão, um arqueiro, né? Um lançamento de flecha, e ali o sujeito fazendo movimento com os pés, porque ele não tem os dois braços, os dois braços amputados. E mesmo assim ele conseguiu prevalecer. Então são lições de vida. Por isso que eu coloco que esses jogos, eles servem como lições para nós entendermos que a persistência é o que motiva o ser humano e sempre foi assim, por isso nós somos o que somos, para o bem e para o mal. Somos o que somos porque persistimos ao realizar todos os incrementos possíveis. Persistimos porque nós compreendemos que precisamos atingir um objetivo. E daí o homem trabalhou com a roda, o homem adaptou o fogo, o homem subverte a natureza ao seu bel prazer, mas o homem desenvolve a tecnologia. A tecnologia que nos permite chegar até você. Quem diria que seria possível uma aula assim, não é, Larissa? Isso que nós estamos falando agora para pessoas nos mais diversos lugares e com as mais diversas situações e pessoas que eu não conhecerei, nem o professor Laércio, porque você está nos conhecendo fisionomicamente por causa dessa tecnologia. Nós não os conhecemos, mas estamos interagindo com essa temática para você refletir sobre ela, que é, na verdade, o que fazemos. O professor Laércio e eu aqui estamos na proposta de instigar, de provocar, de seduzir, para que você possa, a partir daí, também fomentar os seus pensamentos e escrever textos, né? E aproveitar para lembrar que na Copa passada, na abertura da Copa do Mundo, 2014, um evento que durou assim menos de 20 segundos, aquele invento do Miguel Nicoleles, a pessoa totalmente paraplégica faz o movimento e chuta a bola. A bola, exatamente. Em breve, mas breve mesmo, o salto tecnológico que a humanidade vai ter, eu esqueço o nome dessa tecnologia do Nicoleles, que é a pessoa fazer uma máquina se movimentar com a força do seu pensamento, porque é energia. Veja, é um cara um médico, torcedor do Palmeiras, ele faz questão de dizer isso, para deixar o... Porco! Ele sempre está com a camisa... Cada vez que eu vejo dando entrevista, ele está com a camiseta do Palmeiras. Tem uma escola voluntária no Nordeste espetacular, é professor de Harvard, e diz o seguinte, eu fui
para a faculdade de medicina não para ser médico, eu fui para inventar coisas diferentes. Vocês que vão fazer vestibular e vão fazer Enem este ano, e você, professor, professora, que tem os alunos que vão fazer esses concursos, provoca essa rapaziada não para eles irem para a faculdade para serem médicos, para serem dentistas, para serem aquilo. É para inventarem coisas. A faculdade no Brasil, a escola no Brasil, ensina a nós termos uma profissão e não nos desperta a ambição de inventarmos coisas. Sabe que o Brasil tem... E é daqui de Curitiba, aliás, ele não é de Curitiba, ele é do interior do Paraná, o único dentista bilionário do mundo. Que beleza, hein? Se você procura a revista Forbes, você vai ver que ele era um dentista do interior do Paraná. Ele não era dentista, desculpa, ele veio para Curitiba, fez o curso de odontologia, e um dia ele notou que as próteses de dente no Brasil eram muito caras, ele resolveu inventar uma mais barata. Fazer uma prótese mais acessível. acessível. Comprou um torno, começou a fazer e... vendendo uma coisa mais barata de qualidade, mudou a implantodontia no Brasil e acabou sem querer se tornando, não sei se ele tinha essa ambição, mas virou o único dentista bilionário. Então, a ambição de inventar, seja o que você vai fazer na faculdade, como o médico Goldman na Inglaterra, quando a vida dele podia ter sido uma desgraça por ser exilado, por estar exilado, por ter sido expulso da sua terra, ele resolveu inovar e ajudar as pessoas. E fez diferença ao ponto de criar. O cara conseguiu criar um novo tipo de jogo olímpico. Que é justamente, e hoje uma competição que recebe a atenção de muitas pessoas, torcedores, pessoas da família, amigos, pessoas que são admiradores e começam a entender esses indivíduos como atletas mesmo. Já é um grande reconhecimento, você é um atleta, não importa se o seu corpo é diferenciado, mas você é um atleta. Isso é maravilhoso, assim, porque essa vida poderia ficar afastada, inutilizada, deixada de lado no sentido de você não serve mais. Não, você não tem mais, você não é igual aos outros, você tem limitações. Que limitações? Nada, eu posso andar, eu posso correr, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho o elemento da persistência que é o que move a humanidade. Então, eu penso que a raiz desse texto redacional, o âmago desse texto redacional deve ser justamente a persistência e as lições de vida, por intermédio desses exemplos. Então, cabe a você analisar também as imagens que viu, ignorar aquela questão própria que muitas vezes, puxa, mas como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue porque ele é um humano e os humanos têm esta prerrogativa. Superar os limites. Superar os limites, exatamente. Fechamos a conta então? Fechamos, meu amigo, 100%. Valeu. Aqui, né? Grande abraço, até a próxima.